Glória a Deus. Olá, generais de Deus, generais do avivamento. Que Deus possa abençoar a vida de todos no poderoso nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas. Dê o seu like, tá? E ative o sino para você receber as notificações. Eu vou falar de um assunto que as pessoas perguntam muito, que as pessoas têm dúvidas, sobre sinais, sobre prodígios, até mesmo sobre milagres. Mas principalmente vou focar sobre os sinais. No meu ministério, quem me acompanha tem visto muito isso acontecer. Eu vou deixar aqui um link na descrição, o card, para você ver um vídeo ou alguns vídeos mostrando alguns sinais que aparecem através da minha ministração, como pó de ouro nas mãos, pó de diamante nas mãos, pedra de diamante na palma das mãos, marca de sangue na palma das mãos, pena de anjo. Até que ponto que isso é verdade? Se é que isso é verdade? Será que Deus ele mostra sinais através daquilo que aparece, daquilo que você vê? E essas ministrações têm aparecido, irmãos, por todo mundo. Essa ministração, essas aparições, esses sinais têm aparecido nas minhas ministrações que eu faço online, nas redes sociais, até mesmo ao vivo, nas igrejas, nos ministérios aonde eu tenho passado. O interessante é que hoje eu fiz uma live, uma transmissão, foi no app concorrente, e aqui no set de gravação apareceu um sinal, para você que tem dúvida, né? Nunca viu, pena de anjos, tá? Pena de anjos. Glória a Deus. Tem umas que aparecem maiores, outros que aparecem menores, tá certo? Aí você vai falar pena de passarinho. Irmãos, eu não moro nem em sítio. E aqui a minha casa, eu moro em apartamento e a maioria das vezes está sempre fechado aqui porque eu faço as gravações, então a gente deixa tudo fechado. Impossível, impossível, tá? E estava exatamente debaixo ali do notebook ou debaixo de uma pasta onde a gente... Enfim, estava debaixo ali, estava no set de gravação aonde eu sento. Eu confesso que eu já ministrei em alguns lugares onde apareceu pena de anjos, apareceu os sinais que eu especifiquei aqui, só que eu, particularmente, na minha casa, nunca tinha aparecido. Uma vez eu estava ministrando à distância pela live e brotou uma pena dessa de anjo da barriga do rapaz. Ele falou: apóstolo, quando na ministração do senhor brotou uma pena de dentro da minha barriga. Aí eu expliquei para ele sobre os sinais. Eu não tinha nem ministrado ainda o sinal e simplesmente apareceu. Aonde está relatado isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Eu vou trazer algumas referências para você acompanhar. No livro de João, no capítulo 14, abra sua Bíblia e nós vamos fazer uma leitura para esclarecer a tua mente sobre esses assuntos, tá? Livro de João, capítulo 14, fala assim, no versículo de número 11: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Quando Jesus estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e ele dizia que era o Filho de Deus, o representante do Pai na terra, algumas pessoas duvidavam. Ele dizia para o povo crer, ao menos nos sinais, nas obras que eram feitas, né? Prodígios, mortos ressuscitando, demônios sendo libertos, pessoas sendo libertas de espíritos malignos, de demônios, sinais como transformar a água em vinho, né? Em vinho. Então, andar
por cima das águas, isso tudo são sinais. E Jesus dizia, crede pelo menos das obras que vocês estão vendo. Em João capítulo 4, no versículo 48, anota aí, estude 4, versículo 48, fala assim, então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Tem pessoas que só crê por causa dos sinais que elas veem. Existem lugares que eu ministro, pó de ouro nas mãos, esses tipos de sinais, e ao a pessoa ver os sinais, ela automaticamente ela tem um encontro com Jesus, aceita Jesus. Uma vez eu profetizei para um casal que estava separado, já tinha um tempo, e eu não sabia que o casal estava separado. Eu fiz uma oração e chamei toda a família na frente. E ficou a esposa, o marido e os filhos, as noras. E no determinado momento, o Espírito Santo de Deus me tomou em profecia. E eu disse assim, olha, eu vejo vocês separados, vocês estão distantes um do outro. Vocês são casados, mas vocês estão separados. Vocês estão distantes um do outro. E ali eu entreguei a revelação que eles estavam num processo de separação. E eu vi eles se divorciando. E aí ele começou a chorar, ela começou a chorar. E falou, pastor, apóstolo, nós estamos separados, já tem um tempo, nós já demos até entrada no divórcio. Por causa dessa revelação, isso foi na sexta-feira, quando foi no domingo, eu estou em gravação aqui, hein? Por favor, eu estou em gravação. Estou ao vivo aqui. Desculpa, gente. Então, o que acontece? Eles voltaram a ficarem unidos por causa daquela revelação. Foi um sinal que Deus deu. Eu não sabia de nada. E aí eu coloquei a mão sobre ela, ela manifestou com o demônio, e ele também manifestou, toda a família manifestou. Através de um sinal profético, quando foi no domingo, eles voltaram novamente a ficar juntos, e ali vieram de mão dada, foi a coisa mais linda. Falei, vocês voltaram? E ele disse, ela também, era impossível a gente não ter voltado, porque o senhor não sabia de nada. Através de um sinal que Deus deu, que queria, eu disse assim, vocês são a estrutura da família. Se vocês separarem, a família será desestruturada. Então, foi uma revelação direcionada para a família, porque a bênção da família dependia daquela união. Olha que forte, foi um sinal de Deus. E aqui nós acabamos de ler sinais. Sinais é onde Deus marca as pessoas. Sinais é para serem vistos, irmãos. Existe uma passagem no livro de Êxodo que fala que quando Deus trouxe as pragas para o Egito, as 10 pragas, Faraó pediu para que os bruxos, os magos, intervissem através de uma ação maligna. E eles lançaram um bastão, e esse bastão se transformou em cobras, em 2 cobras. Só que Moisés também tinha um bastão, tinha um cajado profético. E quando Moisés ele joga o cajado se transforma em serpente. Só que aquela serpente, numa velocidade muito rápida, ela engole aquelas 2 serpentes malignas. Ou seja, foi um sinal ali maligno, mas um sinal vindo da parte do diabo. O diabo também faz sinais. Os bruxos também fazem sinais. Só que o sinal de Deus é muito mais lindo e é poderoso. O sinal de Deus é muito mais forte do que o sinal do diabo. Ali, numa velocidade muito rápida. Você imagina como que uma serpente ela consegue engolir não só uma serpente, mas 2 serpentes. Uma serpente já é impossível, imagine 2. Se você perceber, quando a serpente ela come um bicho, ela demora até digerir, até engolir aquele bicho e até digerir, na verdade. Ela fica dias ali para o seu estômago triturar aquele animal. E no ato profético, no ato milagroso, aquela serpente engoliu as 2 serpentes dos mágicos, dos bruxos, e triturou, acabou com aquelas serpentes do mal. Foi um sinal de Deus. Quando Moisés é chamado por Deus,
Deus pede que Moisés coloque a mão no seu peito. E quando Moisés coloca a mão no seu peito, porque Moisés falava que não tinha condições, Moisés falava que não tinha... Moisés era gago, irmãos, ele não tinha condição de ir até Faraó. Além do medo natural, ele não conseguia falar, tanto é que ele levanta a Arão, o seu irmão, para falar através dele, porque ele mesmo não conseguia falar. Ele era gago, ele tinha medo, ele estava com medo ali, ele estava inseguro. Deus falou assim: eu vou te dar um sinal para você saber que eu te chamei para libertar o povo de Israel. E ali Moisés, Deus fala para Moisés: coloca a mão no seu peito. Quando Moisés coloca a mão no peito, a mão de Moisés, quando tira assim, se transforma em lepra. Tinha uma enfermidade. E Moisés se assusta. E Deus fala: calma, Moisés, isso é um sinal. Eu estou apenas mostrando que você não está sozinho. Os sinais seguirão aquele que crê. Coloca a mão novamente. E ali Moisés colocou a mão novamente sobre o teu peito, sobre o peito, e ali, quando tirou, a lepra havia desaparecido. Outro sinal que Deus deu, Deus pediu para que Moisés jogasse a vara. E quando Moisés jogou a vara se transformou mais uma vez em serpente, e Moisés assustou. E Deus fala: calma, Moisés, pega na cauda da serpente. Quando Moisés pega na cauda da serpente, a serpente ela vira o cajado novamente. E Deus disse: através do cajado eu vou conduzir o meu povo. Através dos sinais eu vou conduzir o meu povo. Uma certa vez Moisés estava orando e Moisés viu a sarça. E quando Moisés viu a sarça, Moisés ouve a voz: aonde você está, uma terra santa, é um lugar santo. Descalça a sandália dos teus pés, porque o local é santo. Quando Moisés ele entende e sobe, ele via que a sarça ela acendeu. Tinha um fogo de Deus ali, tinha uma glória, o sinal de Deus. E a sarça não queimava. Você vê que o fogo não queimava a sarça. Era mais um sinal, mais um sinal de Deus, que Deus estava com Moisés. Outros sinais milagrosos, maravilhosos que Deus ele dá a Moisés. Sinais extraordinários, como, por exemplo, quando Deus ele escolhe Arão para ser um sacerdote. Deus pede para os sacerdotes separar por tribos, 12 varas, para colocar ali as 12 varas. E aqui acendesse com um sinal, esse seria o sinal que Deus teria escolhido Arão como sacerdote. E ali a Bíblia diz que Arão coloca a vara, e no outro dia a vara de Arão acende com planta, uma vara morta. Era apenas um pedaço de madeira que foi colocado, só que brotou folhas, brotou vida. Foi mais um sinal de Deus. Então, existem várias formas de Deus ele trazer sinais. Os sinais são para glorificar o nome do Senhor. Jesus caminhou sobre as águas. Imagine hoje um pastor, um profeta, caminhar sobre as águas. O que as pessoas diriam, né? Diriam que era a pessoa, talvez seria chamado de bruxo, talvez seria chamado de feiticeiro. Para que Deus fez isso? Para que Deus transforma a água em vinho? Para que Deus cospe no lodo e com aquela mistura, de cuspe com lodo, coloca nos olhos daquele cego e manda ele se lavar no tanque de Siloé, e automaticamente um prodígio acontece para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Sinais não se explicam, irmãos. Prodígio não se explica. Milagre não se explica. É para ser visto, é para glorificar o nome do Senhor. João capítulo 14, no versículo 12, vou deixar mais uma referência. João 14, versículo 12 e versículo 13, vai dizer assim. João 14, 12 e 13, vai falar assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Jesus falou: quem crê nele fará obras iguais a ele, e a obra maiores do que ele já fez. No versículo 13, vai dizer muito mais sobre isso. É tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei,
a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Ou seja, tudo que pedir. Se eu pedir um sinal de Deus, ele me dá. Se você pedir um sinal de Deus com fé, ele vai te dar também. Porque ele é Deus, irmãos. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus é poderoso. Outra referência que você pode anotar aí, livro de Marcos, capítulo 16, no versículo 15, que fala assim, ó, Marcos 16, versículo 15 em diante, diz assim: E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crê. Os sinais hão de acompanhar aquele que crê. Ó, em meu nome expulsarão demônios, esse é um sinal. Você vai colocar a mão sobre a pessoa endemoniada e o mal vai ter que sair, ela vai ter que ser liberta, é um sinal de Deus. Falarão novas línguas, você vai falar em línguas estranhas, vai receber revelação, vai ter interpretação de línguas, é outro sinal. Eu estou correndo aqui para o vídeo não ficar longo, tá, pessoal? Pegarão em serpentes, é um sinal de livramento, é um sinal de milagre, é um sinal muito forte, aonde você já teve caso da pessoa comer uma comida envenenada, a mulher com raiva do marido colocou veneno na comida e o marido orou a Deus, consagrou a comida e quando ele comeu, aquele veneno não fez dano nenhum para ele. E a mulher começou a chorar, ficou olhando para ele e ele disse: por que você está chorando, meu amor? A mulher disse: porque ela engasgando ali, em soluço, chorando. Ela falou: porque eu com raiva de você coloquei veneno na sua comida e você comeu e você não morreu. Você está sentindo alguma coisa? Tá bem? Ele falou: não estou sentindo nada. A comida está maravilhosa, o tempero está diferente, está tudo bom. E a mulher cair de joelho e aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Isso é milagre, irmãos. E isso é o poder de Deus na vida da pessoa, é outro sinal. E se alguma coisa mortífera beberem, olha aí, gente, não lhes fará mal algum. É o que aconteceu, o caso dessa pessoa, desse homem, tá? E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quantas pessoas eu já orei, a pessoa com uma perna maior do que a outra. Eu vou colocar aqui no card também o vídeo que eu tenho, Explosão de Milagres, onde a coluna da pessoa voltou ao normal, onde a perna da pessoa cresceu. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ela sangrava. Quando eu determinei ali, ela ficou curada daquele fluxo. Sinais de pessoas, de animais que morreram. Nas minhas mãos eu peguei passarinho morto, eu determinei, soprei ali e aquele passarinho voltou à vida. Eu soprei num cachorro que estava morto e aquele cachorro voltou à vida. Eu soprei o fôlego de vida numa pessoa que estava morta ali. Eu pude presenciar isso e eu estava no local. Eu soprei ali, aquela pessoa ressuscitou. A pessoa que estava na UTI, estava internada, já estava no coma, no estado grave de coma, e o médico falou que ela não sairia daquela situação. E eu peguei ali uma peça de roupa da pessoa, uma meia, e determinei, soprei ali o sopro, o fôlego de vida, e disse assim: leva para sua irmã, quando a senhora colocar nos pés dela, a perna dela vai se mover, e ela, em menos de uma semana, ela vai sair do coma. E aconteceu, e hoje ela saiu do hospital, já recebeu alta. Isso é o poder de Deus. Se você crê, sinais igual a esse, sinais ainda maiores, vocês vão fazer, porque isso é o que Deus nos prometeu. No versículo 19 diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Sinais que se seguiam. Sinais na terra e sinais no céu. Aí você me pergunta: mas qual a necessidade de aparecer pó de ouro, ouro nas mãos, ouro no cabelo da pessoa, na cabeça da pessoa? Gente, no céu, na Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. Os lugares, os portais, os compartimentos, as salas de adoração,
O Santo do Santo é de ouro. A estrada é de ouro. Os objetos são de ouro. O nosso Deus é poderoso. Se tem ouro no céu, gente, se tem pedras de diamante no céu, imagine aqui na terra, imagine no mundo espiritual. Você não é da terra, você é espiritual. Você foi feito para viver a atmosfera, a quinta dimensão, ou espiritual. Você foi feito para ser arrebatado, para conhecer os portais espirituais. Agora, se a tua mente travar, se você não crer, você vai ficar limitado. Você não vai conseguir vivenciar essas maravilhas que eu tenho vivenciado no meu ministério. No livro de 1 Coríntios, é bem conhecido, eu creio que muita gente já leu, só que não entendeu esse texto. Fala assim, no versículo 10, 1 Coríntios 12, versículo 10, fala sobre os 9 dons. E um dos dons que o Senhor fala, diz assim, a outro, o Senhor tem dado operação de maravilhas, sinais, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, ou seja, sinais, operação de maravilhas. Quando aparece pó de ouro, quando aparece marca de sangue, são operações de maravilhas, são sinais. Para que isso acontece, apóstolo? Para glorificar o nome do Senhor. Uma vez eu fui ministrar numa igreja, num ministério muito grande, e o Senhor Jesus pediu para que eu ministrasse sinais. Eu falei, Deus, mas se as pessoas me julgassem, eu não voltar aqui para pregar nunca mais. Deus falou assim, eu vou te dar um sinal que eu quero que você ministre isso na igreja, esses sinais da igreja, porque tem pessoas que precisam ver o meu poder. Nesse culto, Deus operou grandemente, teve revelação, teve profecia. As pessoas vomitavam o trabalho de macumba, as pessoas recebiam milagres, prodígios aconteciam. E Deus falou assim, olha para as tuas mãos. Eu falei, Deus, me dá um sinal. E o Senhor falou, olha para as tuas mãos. Quando eu olhei para as minhas mãos, irmãos, ela acendeu de verde, fluorescente. Deus me deu um sinal. E quando Deus me dá um sinal, a minha mão acende. Às vezes eu vejo pó de ouro nas mãos e eu começo a tremer, eu começo a ficar fraco. E o Senhor, esse é o sinal. Eu sim, querido Espírito Santo. Aí eu chamei as pessoas, algumas vieram na frente, outras nos seus lugares, levantaram as mãos e eu ministrei ali os sinais. Está gravado isso, está gravado. As pessoas que viram, os pastores que estavam ali viram, filmaram, ficaram alegres com os sinais que apareceram. A mão das pessoas vazava óleo, as mãos das pessoas brotavam pó de ouro, pó de diamante, marca de sangue, sangue pisado, pessoas que tinham as mãos acesas de verde, pessoas que recebiam os sinais de Deus. Foi extraordinário. Isso segue aqueles que crê. Para que Deus faz? Para a glória de Deus. Operação de maravilhas, sinais miraculosos, sinais extraordinários. Para terminar esse contexto todo, eu vou ler a última passagem. Tem várias passagens, mas eu vou fechar aqui esse vídeo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, gente, no versículo 8, tá? Que fala assim, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 8, vai falar assim, apresentaram-lhes perante os apóstolos, versículo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, fala assim, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Algumas Bíblias diz que fazia prodígios e grandes milagres, sinais entre o povo. A minha Bíblia diz fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A Bíblia não vai dizer que ele curava pessoas. A Bíblia não diz que Estevão curava pessoas. A Bíblia diz que Estevão, ele fazia grandes sinais, sinais extraordinários. Irmãos, esse é o poder de Deus. Deus quer marcar o teu ministério com sinais. Deus quer mostrar que ele é vivo na tua vida. A Bíblia diz que tinha um rapaz chamado Simão, o encantador, e o encantador, ele viu que os apóstolos ministravam
quando colocava as mãos sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo de Deus e eram batizadas. E ele chama os apóstolos e fala: quanto que você quer para você me dar esse poder? Para que eu venha também operar esses mesmos sinais. Se eu não me engano, ele ofereceu para Pedro, né? Se eu não me engano, eu já li esse texto algumas vezes, mas é muita coisa para gravar. Mas se eu não me engano, enfim, foi os apóstolos que estavam ali passando, que ao estender as mãos, os sinais aconteciam. E o Pedro diz assim: olha, vai com o teu dinheiro para a tua perdição. Esse sinal não é para você. Esse poder não é para você. Irmãos, esse poder é apenas para filhos e filhas de verdade. Espero que você tenha entendido a razão, o porquê que Deus faz sinais. Aí você vai falar assim: tem pessoas que só crê, melhor dizendo, tem pessoas que falam assim: para quê? Para que esses sinais? Que crentalhadas são essas, né? Por que a pessoa vai crer só se ela vê os sinais? Se Jesus falou: bem-aventurado aqueles que não creram, não viram, mas creram. Gente, vamos entender a Bíblia. Quando Jesus estava falando sobre isso, estava falando sobre a sua ressurreição. Porque quando Tomé vê a Jesus, Tomé não acredita no que viu. Foi necessário Deus mostrar as mãos furadas. Foi necessário Jesus mostrar a marca dos pregos. Aí Jesus diz isso referente àquele momento ali e disse assim: ó, bem-aventurado aqueles que não viram a marca das minhas mãos, que não viram a marca dos pregos, mas que creram sem ver. Por isso que nós cremos Jesus, por isso que nós cremos em Jesus e aceitamos Jesus sem ver. Irmãos, eu creio em tudo que a Bíblia diz. Até na capa da palavra, eu creio, gente. Eu creio. Se a Bíblia falasse que Jonas, que engoliu a baleia, eu ia crer. Eu ia crer. Mas a baleia engole Jonas, é claro. Mas se a Bíblia tivesse relatado que Jonas engoliu a baleia, eu creria, porque eu creio na palavra de Deus. Se você crê na palavra de Deus, você também vai receber esses sinais. Se você gostaria de destravar o teu ministério e gostaria de saber mais sobre este ministério, é muita coisa, irmãos, sobre esses sinais na tua vida. Se você não sabe por onde começar, se você não sabe como acessar esses sinais, essas maravilhas, se você não sabe até que ponto que você pode ir, eu gostaria que você participasse de um grupo especial. O grupo da Escola de Unção Profética, queridos. Grupo da Escola de Unção Profética. O link está na descrição desse vídeo, onde nós vamos ter um treinamento falando sobre esses sinais. E eu vou estar transferindo a unção de Deus para a tua vida. Eu vou estar transferindo toda a capa que está sobre a minha vida para você. E você vai aprender a operar nesses dons, a operar nos 9 dons, a operar nesses sinais, no poderoso nome de Jesus. Eu vou ensinar para você um método para profecia e revelação por associação. Como que você entrega a revelação? Como que você ora por libertação? Você sabia que quando você coloca as mãos na cabeça da pessoa, a libertação, ela sai raios de luz na tua mão e a pessoa entra em transe espiritual e ali você consegue identificar se a pessoa está endemoniada ou não, porque a pessoa entra num transe, ou um transe profundo ou um transe superficial. Não é hipnose, é o poder de Deus. Isso está escrito no livro de Abacuque, capítulo 3, no versículo 4 no versículo 3 e 4. Abacuque, capítulo 3, no versículo 3, parte B, e o versículo 4, que fala que raios de luz saem nas tuas mãos. Você precisa acessar essa unção. Você precisa acessar esse poder. Eu lancei 2 vídeos. Um ensinando como que você acessa a unção de Deus e como que você acessa o poder de Deus dentro da unção. Eu corri aqui, irmão, mas o vídeo mesmo assim ficou um pouquinho longo, né? Meia hora. Irmão, Deus abençoe a tua vida, tá? Entra no grupo da Escola de Unção Profética para você saber mais informações da escola que nós vamos ter agora no dia 30 de junho e no dia 1º de julho, para você estar participando. No final dessa escola, desse treinamento, você vai receber um diploma da Escola da Unção
de unção profética. Deus abençoe a tua vida, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino, eu vou estar falando de mais assuntos aqui, endereçado a sinais, a escola de unção profética, tá certo? Deus abençoe em nome de Jesus.